Ô Andreasa, nós como comunistas, Joel, nós como comunistas sabemos que os fins justificam os meios. A gente trabalha de qualquer maneira. Infelizmente não são só os comunistas. Não, nós comunistas pensamos dessa maneira e o nosso negócio é o objetivo, não é? O nosso negócio é esse o objetivo. Por que vocês acham que não colou essa pecha de nazista? Porque o que fizeram com o Bolsonaro nesse final era nazista, tentaram nazista, fascista, racista, em todas as faculdades públicas, né? Homofóbico. Na Alemanha, o que ele faz é exatamente igual. Exatamente o contrário. Não, o cara que tá indo pra Israel, o contrário que tá indo pra Israel. O cara foi pra Israel. O Estado de Israel ele foi o único que... Você pega a década de 30 na Alemanha destruída, todo mundo sem saber pra onde ir, uma sociedade destruída, miserável, então você se agarra... Mas é diferente do Brasil Brasil agora. É outra época. Disso. É outra narrativa, é outro momento. Ele é um reflexo. Não, mas peraí. Não, então, mas é o que eu quero saber. Um cara sem projeto, sem compromisso tudo bem. Tinha projeto, tinha umas coisas bem bizarras. Hitler era um desconhecido. Não, é o que eu quero saber dos analistas agora. Nós comunistas, nós sabemos. O que eu quero saber é o seguinte, ô Andreasa, por que isso não colou? Porque, porra, falar, o cara vai destruir a Amazônia. Eu nunca vi uma figura tão Satanás. Acabar com o índio. Ele acabar com o índio, com a Amazônia. O Jair Bolsonaro tem vários problemas. Mas eu quero saber por que não colou. Porque não é. Primeiro porque ele não é nazista. Obviamente. Tá? Agora o segundo ponto é, quem quer atribuir ao sujeito a pecha de nazista? Os petistas? Que história é essa de pregar voto moralmente superior sendo representante de um condenado preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que governou o Brasil durante 13 anos, pilhou o país para desenvolver um projeto autoritário, partidário de permanência no poder? Esses agora vêm chamar o adversário de fascista, nazista e dizer que estão em defesa da democracia? Isso equivale a chamar o eleitor de topeira, burro. O eleitor não é burro. Mas eu não entendo. Outro elemento é melhor. Posso pegar aqui o gancho? Por causa do seguinte, ó, eu vou fazer uma análise de linguagem simples. Quando você chama uma pessoa de fascista, nazista é a pior palavra do vocabulário político de todas. É aquela que todo mundo atribui alguma coisa ruim. Agora, quando você tá querendo o tempo todo, você fica repetindo, sabe, goebbelsianamente, olha que ironia, repetindo lá, ó, o cara é nazista, o cara é nazista, o cara é nazista, você percebe que na verdade estão tentando atribuir um sentimento negativo ao cara, e as pessoas vão ficar assustadas. Só que por que elas ficam assustadas? Porque elas próprias repudiam o nazismo. E o próprio cara não vai querer essa peça porque ele fala, eu também repudio essa porcaria. Então, quer dizer, na hora que você fica lá repetindo, o cara é fascista, nazista, não sei mais o que, você tá só provando que o cara não é. Chamaram o Serra. Chamaram o Serra de nazista, chamaram o Aécio de nazista. O adversário é sempre nazista, banaliza. O Temer era a Marina Silva foi chamada de fascista, já defensora da extrema-direita. A coisa ficou muito desgastada também. Então, quando surge, não sei se mas quando surgiu de verdade, o termo já foi desgastado, ninguém mais acredita. Eu gostaria de saber da Roberta, com todo o respeito, o conceito, que ela apresentasse pra gente aqui, a sua noção do que seja fascismo ou nazismo e que elementos históricos, porque esses termos têm história, que elementos históricos alicerçam a atribuição a um cidadão em 2018, porque a história existe e as palavras têm sentido. Quer dizer, além da ofensividade imensa de chamar alguém de nazista. Por quê? Quer dizer, quais são os conceitos? Ou é apenas estratégia eleitoral mesmo? Acho que estratégia eleitoral é muito o que o Bolsonaro usou, até pregando isso que deu gancho, né? De ele, através das declarações, se auto-intitula isso. Um cara, candidato a presidente, que tem o discurso, que fala as coisas que ele faz, que agride da forma como ele agride, isso daí é dar o ouro pro bandido. Não é falta de educação, é nazismo, não é falta de educação. O que é nazismo? Não acho falta de educação. Eu acho que ele sim é um fascista. Então, mas você não acha... Ele declarou o avô dele como nazista, como soldado. Mas você pegar a declaração... Ele não tem nada a ver, ele não é o declarou avô dele. isso. Não é isso. O avô dele é alemão. Ele falou, sou a favor... O meu avô, inclusive, foi soldado. Ele falou que é a favor do nazismo? Uma declaração dele. Dá um Google aí que você vai ver. Declaração a favor do nazismo? Ele deu uma declaração. Deixa eu ler agora que eu sou judeu, que eu não tinha visto. Tem aquilo que ele deu uma entrevista dizendo que ele era a favor. Isso tem, tá no Google. A favor de Hitler, a gente falou que... Isso eu acho que não chegou a ter. Gente, eu vou pegar... Quem falou que o Hitler tem aquilo que admira no homem foi o Lula.
Deixa eu Isso te a gente falar, precisa o lembrar. Bolsonaro, ele ganhou porque ele é a figura do antipetismo, é instaurado. Também. Esse Ele é antipetista discurso, nazista. E também esse- porque o eu acho governo do que PT ele se pilhou o Brasil, auto-intitula. né? Ele nunca falou Posso fazer um nazista. ponto aqui mais menos entrando na Olha, briga? Pois não. Um eu acho- ponto meio saindo da briga. Nem o Bolsonaro é literalmente fascista, nem o PT representa o comunismo também. Embora esses dois PT é insultos tenham sido socialista, né? trocados assim de forma muito generosa, dos dois lados se xingando, Lula foi o fascista, melhor comunista. presidente que o país Não, mas teve. isso Se não o importa. Bolsonaro Não, tiver posso fazer um 1% ponto, posso fazer um da ponto? condição de Posso fazer um governar ponto? que o Posso fazer um- Lula teve... O Lula Posso tá fazer um ponto? preso! Já era. Vai ser solto daqui 13 anos. Assim que acabar essa história, mano. Lula foi Vai demorar de ser solto. Daqui Tá 12 anos ele vai ser preso, solto. Tá preso e não Nós vamos conseguiu soltar dormir ele. essa noite. Sabe como vai Emílio? soltar Soltaram bomba um lá, monte é? de fogos na orelha dele. Nem o Bolsonaro é tá fascista, preso nem o por Lula, uns nem o Lula é comunista. Só que os Lula é dois fizeram uma socialista, coisa que é Lula nunca foi própria. comunista, Os dois fizeram uma coisa que é própria dessa política extremista. Os dois representaram na prática, não do ponto de vista ideológico, porque eles não são tão radicais do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista político, foram a extrema esquerda e a extrema direita. Por quê? Porque demoniza o adversário. Quem não pensa como nós, quem não está votando no mesmo que a gente, é parte do inimigo. E mais, o próprio sistema, o próprio funcionamento da justiça, no caso, é parte do inimigo. No caso do PT, pô, a justiça é injusta, ela prendeu o Lula, ela é criminosa, ela tá agindo fora da lei. No caso do Bolsonaro, o filho dele dizendo: eu não acho improvável que a justiça procure um pequeno pretexto pra tirar a gente da eleição, ou as urnas estão fraudadas, é tudo uma grande... Esse discurso da urna aí, Mas aí que eu quero O chegar no Lula é ponto. inimigo mesmo. Tá. O Lula... O sistema, Não, pô, o sistema, cara, não é o Lula. Não, não. É a Vem cá, justiça a eleitoral. condenação Joel. do Lula Não, é a Pera aí, justiça Joel. eleitoral, Então, pô, é a mas justiça eleitoral. é nesse ponto que eu quero chegar, é nesse ponto que eu gostaria de chegar no discurso do Bolso. Porque é o seguinte, foi o único cara que tinha o discurso à altura do Barba e da turma do Barba, lá, o Lula livre. Lula livre, Foi nós o vamos mesmo, tirar ele foi da o primeiro cadeia. cara que chegou e falou: Agora é Lula o livre, seguinte, Moro tá na ok? cadeia. É o seguinte, tá ok? Esses comunistas que estão aí, Moro é substantivo, é querem verbo, fazer- hein? Eu achei que Moro. o discurso dele chegou na galera. Mas é isso que eu tô dizendo. O comunismo, ele é um movimento. A gente falou Gente, isso na o Lula é sexta-feira. Ele socialista, o Lula não é movimento comunista, internacional. para, Você vocês vê lá o querem terceiro atribuir. congresso do PT, eles estão lá falando, pregando o socialismo petista, descaradamente. Você tem no YouTube, você pode procurar isso aí. O PT tirou do Esse ar. discurso mas PT o vídeo comunista, continua lá. PT vai transformar Agora, em Venezuela, Não, para. ele não vai. Você pegar Foi o que a gente governo da disse, ele Venezuela, nunca vai tá mais fazer uma coisa próximo do como que o essa, que ele Bolsonaro quer tem intuito financiar, ele é a de fazer, cara meu. capitalista pra financiar a ditadura pelo mundo. Ele é amigo do Gaddafi, amigo Governo do Mugabe, civil com amigo do apoio Fidel, militar. esse É tipo isso de que vai coisa. ser Bolsonaro. Mas quando você tá com um modelo como esse, obviamente que eu vou considerar o Lula meu inimigo. Então, assim, quando tá todo mundo agora usando essa palavra polarização, tem umas palavras que agora, ó, pegaram fake news, polarização, todo mundo tenta parecer, assim, sabe, super analista com esse tipo de coisa. Eu falo assim, mas qual o problema da polarização? Se eu discordo, tem que estar polarizado. O problema pra mim é hegemonia. Quando o país tava com Sim, um pensamento e até é único, bom, era um né? problema. Isso A de- polarização é ótima, abraça esse negócio. E agora Deixa um o cara falar uma Bolsonaro coisa, se a gente elegeu fala e vai outra ter coisa. oposição também, que é a bancada Vai do ter PT oposição é pra a maior polarizar, bancada. maravilha, isso. Não, A mas polarização, isso é polarização não é. democracia. Quando os analistas usam polarização, por exemplo, tem psicólogos americanos, quando usam polarização, não é a existência de dois partidos ou de duas opiniões divergentes. Polarização é o fenômeno psicológico de massas pelas quais um grupo da sociedade, a identidade política é tão forte que ela considera como não como alguém que discorda deles, não como um adversário. Todo mundo que não está do lado deles é um inimigo a ser combatido por todos Isso. os meios, É o século pela XX mentira, pela violência. Isso é um problema sério. O século mentira XX votou no inteiro Bolsonaro foi pra ser polarização. taxado Mas de- O início do Mas século os homens, XIX. eu A campanha vejo do o comunismo, Bolsonaro Mas é o baseada fascismo, numa mas o comunismo é mentira. péssimo para um país, tá Então, entre mas isso que eu tô fascismo e dizendo, se eu vejo um comunista, Gente, ela Lula não quer não que é esteja comunista. polarização. Então, É mas verdade. já, mas peraí, peraí. Estamos fora de time Mas eu nessa não tô no lado discussão. nazista, Mas eu o Lula é tô falando. comunista naquele sentido, é Eu outro tô falando, ele é sentido. assim. Essa discussão é Bolsonaro delirante. Bebeu na teta do Bolsonaro governo, nessa discussão bonitão. é delirante. Brincadeira, É cara, entra nessa... Então, mas a gente entrou nessa discussão. É delirante. Então, porque eu acho que... Igual ao Então, discurso do delirante. Bolsonaro a vida inteira. Então, porque eu não sei, mas eu acho que isso não existe mais. Não tem mais essa narrativa. Talvez depois da Segunda Guerra ainda tinha comunista e liberal. Acho que hoje em dia todo mundo é liberal, quer ter o seu iPhone, quer ter o seu... Eu acho que a discussão muito maior que os caras não viram era o seguinte: o que o cara quer? O que o povo quer? Ele quer segurança, que você vê que todo mundo tem medo de sair na rua, é top, número 1. Ele quer segurança, ele quer ter um empreguinho legal, ganhar uma graninha legal, ir num cinema, ele quer ter uma vida... Pagar um aluguel, passar pagar um lá, aluguel. pagar o boletinho Ele dele. quer ter uma Nós. vida, ele quer ter uma vida legal. Equilibrado, Só né? que aí virou uma discussão que foi pra pauta meio moral e tal.
banheiro transex virou uma coisa mais importante do que o cara ter o seu Segurança trabalhinho. e trozoba no museu era o que definiria essas Museu, eleições. Eu já tinha lembra do dito museu? isso. Eu já Aquele tinha museu. dito isso. Ficou- Mas é uma pauta moral. A gente tava... A segurança, Mas vem inclusive, cá, também é uma pauta moral. Emílio, essa eleição foi um componente decisivo para ela, foi a disputa cultural, a Sim. disputa de valores. O Bolsonaro soube captar isso. Há uma agenda, e a imprensa, e eu falo como me colocando numa posição de criticável, estou me criticando, a imprensa brasileira, de modo geral, e o establishment político e cultural, o Mano Brown denunciou isso no palco lá no Rio de Janeiro Volta pra base, irmão. há exata uma semana. Foi mesmo. Quer dizer, desenvolveu, acreditou, mergulhou numa agenda progressista artificial, achando que era algo que preocupava o cidadão, enquanto o Jair Bolsonaro estava fazendo um discurso muito simples, objetivo, em defesa da propriedade privada e do patrimônio, inclusive imaterial, do eleitor. Quer dizer, defendendo seus valores, sua família, sua religião, um conjunto de valores que a esquerda, chamemos assim, e que inclui o PSDB, sem dúvida nenhuma, banalizava, humilhava muitas vezes, desprezava. Quer dizer, o que o Mano Brown expressou ali, e é muito importante, é a desconexão cognitiva da elite brasileira com relação aos anseios da população. Foi por esse motivo também, fundamentalmente, que o PT perdeu essa eleição. Então, mas o é- PT mas tão é- democrático então, que o mas Haddad é- aceitou super bem o discurso do Mano Brown. Então, isso é muito Não foi- preponderante. perdeu. Não foi, o Haddad Roberto, não que perde. O Haddad Haddad sai dessa chorou a eleição tarde inteira ganhando. ontem aqui E na o casa Cid dele. Gomes? O Haddad Chorou ganha que nem nessa uma eleição. criança, o Haddad. Eu acho que o Haddad sai menor, Roberto. Deixa eu falar. Não, eu acho que o Haddad sai muito grande. Ele sai Mas menor. deixa eu falar, o Haddad- Bolsonaro é uma reação, esse discurso Não, politicamente desculpa, correto. o Haddad, Tudo ele bem, eu não tô sai discutindo o grande. Haddad agora. Eu tô Mas nós discutindo. somos, você tá O Bolsonaro, o discurso dele traz uma reação a uma coisa muito agressiva da esquerda e do politicamente correto, que trouxe O essas Bolsonaro é Numa uma época era onda tudo irracional. minoria, era tudo privilégio, não sei o que. Deixa eu É uma falar uma reação coisa, isso. desculpa Mas é uma te interromper reação, você. só um pontinho, mas é uma reação que ele foi um passo além também quando ele diz, por exemplo, ele dizia isso em discurso que era: agora ou a minoria se adequa ou ela deixa de existir. E isso fez parte, sim, do simbolismo do Bolsonaro. É a defesa do Você acha forte certo contra o governar fraco. só pro fraco Não e acho o certo, forte? pelo contrário, acho Ah, totalmente sim. errado. Tô descrevendo. O Bolsonaro é a defesa, quase sem nenhum disfarce, do forte contra os mais fracos. Por isso, os grupos mais fracos agora vão precisar, sim. É óbvio, olha os ataques homofóbicos. Não, o que ele acontecendo tava no nome dele. reclamando ali é que de você tentar transformar todo mundo em minoria. O discurso dele é claro. Meu, o Você- discurso do bota pra Bolsonaro Você tem incita o razão, ódio. você tem razão, é uma reação também É o legítima. coitadismo, mas ele dá um falou que passo vai além acabar com o também. coitadismo. O discurso Contra a do defesa dos Bolsonaro, grupos poderosos. o discurso Um de do cada Bolsonaro vez. incita o ódio. Ele pode, ele, acredito que ele, como presidente, ele não vai fazer 1% dessas loucuras que ele fala. De pegar arma, de Mas o fazer que ele acontecer. fala? Mas Ele pegar arma. fala tudo, ele fala Não falou, em nós sendo matar, violento. ele fala em acabar com mulher, com preto. Nossa, com- Senhora, onde ele falou isso? É, deu beijo Não, de minha assim, mulher ontem. no Quando Bolsonaro, tá subentendido. Eu acho que o Ninguém fala eleitor isso, do onde ele falou Bolsonaro... isso? E um Sabe Olha, alguém ele fala que vai ensina matar? Bolsonaro, essa- acabar com a Você acha que mulher, alguém não, vai pelo ser, amor de Deus. vamos Tá matar as mulheres? Ninguém Ele fala. fala. isso. Ela quer ser Aí presidente. é Emílio, doido, o Hitler acabar fala com isso. o Fake homem. news já, pô. Vai falar, vai que Nem o Hitler fala eu isso. quero ser presidente Esse da é o perigo, República. o Hitler não falava, Aliás, mas nem o fez. maníaco do Fazia parque pior. falava isso. O Hitler não falava que ia matar os judeus, mas fez. Mas Ele acha que ele é falou igual o muitas vezes, Hitler vamos matar também? O judeu, mas Bolsonaro, fez. ele É perigoso, incita perigoso. isso. O Bolsonaro, ele incita o ódio. A partir do momento que ele fala que ele não se responsabiliza pelo que o eleitor, os apoiadores dele faz, ele já tá o quê? Se isentando. Ele tem Mas que o Haddad falou a se mesma responsabiliza coisa, pelo que o teve petista aqui faz? falou a mesma Não, meu coisa. bem, desculpa, você é um líder, você tem que liderar. O Bolsonaro, ele não ele não controla liderou. O ato por povo ato. liderou, diferente. Mas isso Bolsonaro é uma revolta não popular. lidera ninguém. Então, mas Não isso tá é um uma pouco revolta fora popular, de vem de baixo. timing O nessa discussão, você Bolsonaro- não acha? E quem, pra Roberto, falar em deixa eu fazer citar uma ódio, pergunta a pra gente Tá tem que- fazendo campanha Você ainda. Não, mas calma. acabou, Você já não acabou, acha que já. agora tá um Terceiro pouquinho turno. fora de Terceiro timing? turno. Não, nós não somos Já o foi. PSDB que não aceita Não, resultado agora, de você viu o eleição. discurso? A gente Sabe que aceita viralizou um discurso resultado. muito bonito do Você do aceitou? ex-presidente? Você não aceitou, não? Rapidinho. Você aceitou? Eu aceitei o Então resultado você aceitou, da não? democracia. O a gente Bolsonaro luta é o por seu isso. presidente? O Bolsonaro é o presidente todo brasileiro. Ótimo. Boa. Ah, que bom, é isso aí. Vai chegar.